Boa noite, de fato. Bem-vindo, Ionitsa. Não vou ficar muito e vou ajudar vocês neste capítulo, capítulo 6. Vou ler a partir de do 47 ao 70. diz: Coloque no mudo, senhor Borota. Aquele que crê em mim, repito, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é aquele do qual, se alguém comer, não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é o meu corpo. Então os judeus discutiam entre si, dizendo: Como pode este homem dar-nos o seu corpo para comer? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Amém. Você leu bonito, Ionita. Até 70? Até 70? Então vocês querem também a parte em que ela vai embora? Aquela? Tudo bem. 59. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então muitos dos seus discípulos, ao ouvirem, disseram: Dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? E Jesus, sabendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam contra ele, disse-lhes: Isso vos escandaliza? E se virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o trairia. E dizia: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. E desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Não quereis vós também ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi vocês, os 12, e um de vocês é um diabo. E ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, iria traí-lo. Amém. Ok, vejam, é um texto bastante complicado. Agora vou lhes dizer. Um texto como este, se fôssemos estudar, deveria nos levar muito tempo. Então, pelo menos umas 4 ou 5 horas para estudarmos direito, como deve ser. Então, não temos tempo aqui. Então, vamos tirar só as coisas principais e vamos passar por elas bem rápido. Uma coisa muito interessante. Vocês não acham interessante que nem os discípulos acreditaram, e mesmo que eles não tenham entendido todo esse desenrolar de eventos, ainda assim, os 12 ficaram ao lado de Jesus, mesmo sem entender. Saibam que aqui está um ponto muito forte. Mesmo que não entendamos uma certa parábola, um certo desenrolar dos acontecimentos. O fato é, nós temos o dever
independentemente do que entendemos, mesmo que não entendamos, devemos permanecer ao lado de Cristo. Então esse é o ensinamento básico, permanecer ao lado de Cristo, mesmo que não entendamos todas as coisas. Depois disso, deixem-me falar. Mesmo que não entendamos todas as coisas, porque nem tudo podemos entender, há coisas que estão além da nossa capacidade. Mas isso não significa que não somos discípulos de Jesus. Isso não significa que não somos filhos de Deus. Depois disso, outra coisa que quero abordar diretamente é o que diz sobre um que era um demônio, mesmo que tenha participado da última ceia, Judas. Estou falando de Judas, mesmo que tenha comido, mesmo que tenha tocado em Jesus, isso não lhe serviu de nada. O que faltava em Judas? Fé. Ele não acreditou, porque olha que bonito dizem aqui os outros. Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Então, o que os outros tinham? Fé. Mesmo que não tenham entendido o que Jesus lhes disse, mesmo que tenha havido um debate em que eles não entenderam o que Jesus lhes disse, mas apesar de não terem entendido, continuaram com Cristo e acreditaram que Jesus é o Cristo. E isso, na verdade, significa fé e salvação. Mas vamos voltar. Agora, o que quero dizer para vocês, vejam que estamos gravando este desenrolar, certo? Então, pelo menos daqui para frente, vou gravar mais 30 minutos até finalizar minha apresentação. Por favor, não intervenham agora, pois a primeira hora está sendo gravada. Então, quero dizer que os judeus têm 4 maneiras de interpretar um texto. E vou dizê-las em hebraico. Depois, passamos para o romeno. Uma das interpretações se chama Peshat. Peshat, Remes, Derash e Sod. Eles interpretam um texto, mas sabem que há várias interpretações, e vamos analisá-las uma a uma. Então, ao Peshat corresponde o literal, em português, literal, e Peshat, certo? O sentido direto, simples, superficial do texto, o que o texto diz concretamente, e a parte histórica do texto. Os judeus entendiam de um jeito, nós de outro. Para eles, era mais claro sob certo aspecto. Essa é a interpretação literal. Outra interpretação também é muito importante para nós. É a metafórica, que corresponde para os judeus ao remes. Então, esse sentido metafórico é o sentido simbólico, sugestivo, uma alusão a outra coisa. O que o texto sugere além do literal. E também existe uma interpretação espiritual ou aplicação prática do texto, que para os judeus se chama derash, e essa é a mensagem moral, o ensinamento prático aplicável na vida espiritual. E também existe o aspecto místico, mas isso é menos importante, e não vamos entrar nesse assunto, que os judeus chamam de Sod, mas aqui não vamos abordar isso. Então vamos falar apenas dos primeiros 3, e não vou mais dizer em hebraico, vou falar apenas em romeno, literal, metafórico e espiritual. Então, esses são os métodos de interpretação de um texto. E agora quero dizer mais uma coisa. Mesmo que esses métodos de interpretação sejam estritamente ou são mais para professores e aqueles que estudam as Escrituras, aqueles que são chamados para o ministério de ensino, isso não significa que nós, os outros, não devemos lê-los e entender pelo menos um pouco. Agora, se o Senhor Jesus não ficou bravo com os discípulos por não entenderem o que ele lhes contou, isso não significa que nós, se não entendermos as outras interpretações metafóricas e espirituais, estamos errando de forma extraordinária. Significa que estamos em um nível espiritual baixo que precisamos aceitar. Então temos que entender que existe algo a mais. E mesmo que cheguemos a entender o texto espiritualmente, isso não significa que somos diferentes dos outros. Isso só quer dizer que entendemos um pouco mais que outra pessoa, certo? Porque existem vários chamados, certo? Aqui estamos falando de mestre, profeta, evangelista, pastor e apóstolo. Apóstolo tem um pouco de tudo, mas os outros têm apenas uma parte, certo? Uma parte eles conhecem melhor, mas não conhecem tudo. O profeta entende bem de profecia, mas não necessariamente de ensino, porque aqui estão os grandes erros que foram transmitidos por causa dos profetas, que agora chamamos de
falsos profetas. Mas talvez exageremos ao dizer isso. Eu não diria tanto. Profetas começaram a ensinar e trouxeram o marélise às igrejas, mas não foram chamados para ser mestres. Vamos ao texto de hoje para não tomar muito seu tempo. Talvez eu use uma linguagem difícil, mas depois tentarei explicar para vocês entenderem. Vejam o significado da interpretação literal estrita em nosso texto. Trouxe exemplos para facilitar o entendimento. Aqui pegamos as palavras exatamente como elas soam, como um fato concreto, o que significa literal. Que Jesus pede às pessoas para comerem fisicamente o seu corpo e beberem o seu sangue, que o pão da vida seria um pão físico, material, que a vida eterna vem através do consumo físico. Isso significa, literalmente, entender apenas literalmente o que um texto diz. Os próprios discípulos entenderam literalmente e disseram: essa palavra é dura demais. Então, nem mesmo os discípulos, que ficaram com Jesus tanto tempo, eles também entenderam tudo literalmente e por isso trouxeram essa expressão. Essas palavras são duras demais, ou essa palavra é dura demais, certo? Muitos foram embora justamente porque entenderam literalmente, e o literal aqui leva ao absurdo. Porque veja bem, aqui estamos falando de um período antes de o Senhor Jesus instituir a ceia do Senhor. Então, eles não sabiam sobre a ceia do Senhor. Estavam antes desse período e, naturalmente, isso parecia um absurdo para eles. Como esse homem vai nos dar sua carne e sangue para comer e beber? Parecia um absurdo para eles. Isso significa entender um texto apenas literalmente e não ir um pouco além, não perceber que ele também significa outra coisa. Portanto, a interpretação literal em João 6 é impossível e contradiz até mesmo a reação do público. Então, não deixamos ninguém falar até que termine de dizer o que tem a dizer. Portanto, a interpretação literal de João 6 é impossível e contradiz até mesmo a reação do público. Toda a audiência ficou insatisfeita, pois acreditaram que Jesus mandava comer sua carne e beber seu sangue. E agora, a interpretação metafórica, vocês também vão concordar, certo? Aqui reconhecemos que Jesus usa imagens, símbolos, figuras de linguagem, o que significa metaforicamente. Eu sou o pão da vida. A metáfora significa que Jesus é a fonte da vida espiritual. Isso é uma metáfora. Comam o meu corpo. Metáfora. Recebam, assimilem o ensinamento e a pessoa dele. Bebam o meu sangue, metáfora. Aceitem o seu sacrifício, a sua aliança. Por que está claro que é uma metáfora? Porque Jesus mesmo explica no versículo 63. O Espírito é quem dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu digo são Espírito e vida. Então aqui ele nos faz entender que está falando de algo além da interpretação literal, é uma metáfora, certo? A metáfora esclarece a linguagem figurada, mas não entra na profundidade espiritual. E agora entramos na interpretação espiritual ou mística. Aqui vamos além da metáfora. Não apenas identificamos o símbolo, mas entendemos a verdade espiritual que ele transmite. O que significa espiritual em João 6? O pão da vida. Jesus Cristo como fonte da vida eterna, não apenas como uma ideia. Comer o meu corpo, a união espiritual com Cristo, recebê-lo em sua vida. Então, você precisa receber Cristo para ser salvo. Não basta comer fisicamente. Sim, essa é a interpretação literal ou entender sobre não é suficiente. Você precisa entender que deve se unir espiritualmente com Cristo. Então, precisa aceitar o ensinamento dele, colocá-lo em sua mente. Sim, e o Senhor é quem lhe dá a fé salvadora. Então é mais do que o físico, do que aquilo que fazemos fisicamente. Bebam o meu sangue, participar do sacrifício dele. O sangue sempre, vocês sabem muito bem, que significa sofrimento. O que aconteceu quando o Senhor Jesus sofreu muito? Saiu o sangue dele. Então, isso tem a ver com sofrimento. Participem do sacrifício dele. Ao tomar a ceia do Senhor, você participa do sacrifício de Cristo, aceitando a morte e ressurreição dele como fundamento da salvação. Bem, nem existe salvação sem aceitar isso. Então, não importa quantas vezes você tome a ceia do Senhor,
Se você não aceitar que aquilo representa tanto o sangue do Senhor quanto o corpo que foi sacrificado, não existe salvação. Porque a salvação não tem necessariamente a ver com o que este corpo diz ou faz, mas sim com o que a mente pensa e com o que recebe de Deus. Receber o novo nascimento e a união com o Espírito Santo é o significado da salvação. Vamos passar para o ponto 2. Ninguém pode vir a mim se não lhe for dado pelo Pai. A obra do Espírito no coração é isso que diz. Então, ninguém pode vir a mim se não lhe for dado pelo Pai. Então, o que é necessário que o Pai te dê para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e te convença do pecado? Caso contrário, por mais teimosos que sejamos como humanos e queiramos, não acreditamos nisso. Sim, então, da nossa natureza não vem fé, não há fé, só o mal, mas do nosso espírito, da nossa união com Cristo, vem a fé que nos salva. O que faz a interpretação espiritual? Não se limita ao símbolo, não se limita à letra. Vê a realidade espiritual. A vida em Cristo, a fé, a regeneração, a comunhão com Ele. Então eu acredito que todos vocês concordam com isso. Conclusão: a interpretação espiritual é aplicativa, transformadora. E aqui vem o ponto culminante. Exige fé. O que Judas não tinha? Fé. Então ele participou. Ele até comeu com o Senhor Jesus a última ceia. Ele até tocou nele, no corpo de Jesus. Então ele ficou com ele. Mas mesmo assim não foi salvo, porque ainda lhe faltava algo. Fé. É exatamente isso que a interpretação espiritual faz. Ela te leva ao ponto em que Deus te dá fé, para que você tenha a fé salvadora. Exemplos bíblicos de Jesus usando linguagem metafórica, que vou apresentar para ajudar na interpretação de outras passagens. Veja o que Jesus diz: eu sou a porta. Isso é uma metáfora. Eu sou a porta, pois só se chega ao Pai por Cristo. Isso é como uma porta, mas não quer dizer que precisamos construir uma, não sei, de pão e comê-lo para sermos de Cristo. Então não. Aqui, exceto a Santa Ceia, o pão e o vinho, que nós não negamos, é exatamente assim que devemos fazer. Mas nessas metáforas, entendemos que eu sou a porta significa que é por ele que entramos até o Pai. Depois ele diz: eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desce do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a palavra. E todas são verdadeiras sobre Cristo, mas são metáforas. Agora pensem se fizéssemos a Bíblia de algo comestível, de uma folha de massa, e se escrevêssemos nela e depois a comêssemos, pensando: ele disse, eu sou a palavra. Se eu, como a palavra do Senhor, estou salvo. Nada disso. Comer a palavra não significa mastigá-la com a boca, significa recebê-la, ouvi-la ou lê-la, colocá-la na mente e aplicá-la. Entrar em sintonia com o Espírito Santo que te dá a fé salvadora. Eu acredito que todos vocês concordam com isso. No contexto de João 6, do versículo 47 até o 70, não se fala sobre a ceia do Senhor. Aqui, novamente, quero dizer que ele está falando antes de instituir a ceia do Senhor. Então, mesmo que ele traga certos símbolos, que são os mesmos símbolos da ceia do Senhor, ainda assim, ele está falando antes de instituir a ceia do Senhor. Então precisamos entender que são apenas símbolos. Deus é. Mais uma coisa que quero lhes dizer: todos vocês sabem que Deus é onipresente. Sabem o que isso significa? Deus está em todo lugar, em todas as coisas. Mesmo que a gente abençoe um pão ou um vinho, não significa que Deus está só ali naqueles. Então precisamos entender isso também. Deus está em todo lugar e permanece em todo lugar, em qualquer coisa, abençoada ou não abençoada. Não devemos deixar de abençoar a ceia, nem ir ao extremo, mas quero dizer outra coisa. Quero dizer com isso que Cristo não vem a um lugar específico e falta em outro. Então, ele está em todo lugar. Precisamos entender. E isso, eu acredito que hoje entendemos muito bem quando dizemos que Deus é onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Se até os discípulos duvidaram,
não esperamos que hoje nós não o façamos. Então, se os discípulos duvidaram e não entenderam o que Jesus lhes dizia, se hoje nós não entendemos isso, não significa que não somos filhos dele. Além disso, só porque não entendemos ou interpretamos literalmente certas coisas, isso também não é o pior. Se eles duvidaram, não deixaram de ser discípulos do Senhor, eles continuaram sendo discípulos do Senhor, mesmo que não tenham entendido. Não estou lendo as mensagens agora, vou ler em breve, mas quero terminar o que estou escrevendo antes. Vocês escrevam suas perguntas e assim por diante em um papelzinho quando começarmos a debatê-las. Então, mesmo que os discípulos tenham duvidado, porque alguns deles duvidaram, eles não deixaram de ser discípulos do Senhor. O importante é não pararmos de seguir o Senhor. Isso é muito importante. Parar e deixar de crer nele, porque aí prejudicamos a nossa salvação. Se não acreditarmos no Senhor, ele não esclarece para eles. Mais uma coisa muito importante que quero dizer aqui. O Senhor não esclarece essa explicação para todos os ouvintes, mas apenas para os discípulos, tá? Então, é como se ele deixasse os outros na dúvida. Mas isso não significa que, se eles não entenderam, eles não são mais salvos. Então, não vamos cair nesse extremo, mesmo que não tenham entendido, mesmo que apliquem literalmente, mesmo que apliquem de forma metafórica e não cheguem a entender espiritualmente, embora seja muito necessário entender espiritualmente para sermos salvos. Se aceitarmos apenas a interpretação literal, isso não significa que não podemos ser discípulos do Senhor. Só que é necessário também termos a fé salvadora para sermos discípulos do Senhor. Não se esqueçam, além da interpretação ou compreensão literal, se ficarmos só nisso, precisamos também ter a fé salvadora. Caso contrário, não somos salvos. Vejam o que diz em Romanos 10, versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não é por engolir ou mastigar uma representação. Não sei se estou sendo duro aqui com o que digo, mas não quero ofender vocês de forma alguma. Então, não é apenas por engolir, ou, para que vocês me entendam melhor, não apenas, talvez isso seja mais correto, não apenas por engolir e mastigar, se chega a... É insuficiente, mesmo que você faça, é uma representação literal, mesmo que você faça, mas não é por isso que você alcança a salvação, não por isso, mas sim pela fé no coração. Pois é pela fé no coração que se obtém a justiça e pela confissão com a boca que se alcança a salvação. O fato de você engolir algo, o fato de você fazer o que diz a ceia do Senhor, isso não é o que te salva. É necessário, é importante, mas insuficiente. Porque o fato de você sempre se lembrar do que Jesus fez é necessário. O fato de que ela representa o que Jesus fez ou é o que Jesus fez por nós, mas é insuficiente se não gerar fé no coração, pois é ela que salva, não a representação física. Acredito que todos concordamos com isso. Deixa eu te dar o exemplo de Judas, porque isso é importante. Judas comeu com Jesus, tocou em Jesus, ouviu Jesus, viu os milagres de Jesus, mas faltava uma coisa: ele não acreditava, e isso foi fatal para ele, porque ele não creu. Pedro fez todas essas coisas, mas em um certo momento ele negou Jesus, mas depois voltou novamente para Jesus. Então, se ele tivesse ficado apenas na negação de Jesus, ele teria acabado não sendo salvo, mas ele voltou para Jesus. Então, o que é muito importante? A fé no coração, certo? Antes das formas, precisamos também cumprir as formas, porque a Bíblia diz, precisamos nos batizar, precisamos participar da ceia e assim por diante. Mas antes de tudo isso, ou não apenas isso não te salva. Você ainda precisa da fé no coração. E os outros discípulos, veja como dizem, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eles tinham fé, por isso disseram isso, tu és o Cristo. Mas Judas não acreditou em Jesus, por isso acabou não sendo salvo. E agora, não devemos desprezar aquele que aceita apenas a interpretação literal. Então, se alguns de nós aceitam apenas a interpretação literal e não aceitam as outras, ele precisa ter fé para ser salvo, mas não devemos desprezá-lo. Porque veja o que diz em 1 Coríntios. E com isso vou encerrar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até 7.
O amor é paciente, é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Por que eu lhes disse esses versículos? Para que vocês entendam, irmãos ortodoxos e católicos, que todos devemos nos tratar uns aos outros com amor. Se nos tratarmos com amor, então também vamos nos tolerar. Se não nos tolerarmos, não deixamos o amor sair de nós e, se o amor não sai, sai outra coisa. E essa coisa não vem de Deus. Muito verdade, Sr. Borota. Espero que essa tenha sido a última ideia. Podemos começar. Sim, não sei quem fala, pois não aparece para mim. Foi Ionita quem falou, mas saiba que, no momento, não sei como você ajustou o microfone hoje à noite porque está saindo com eco. Desliguem o microfone quando um convidado falar, senão fica com eco. Ionita, se você começou, seja. Vou te tomar 3 minutos. Com todo carinho, você tem a palavra. Porque não quero ser chato. De fato, o Sr. Borota fez assim. Uma imagem de várias perspectivas. Ele pintou essa passagem, esse trecho do Santo Evangelho do Evangelista João, capítulo 6. E se realmente quisermos entender o que está acontecendo ali, precisamos necessariamente colocar ao lado também a Epístola aos Coríntios, a primeira epístola, capítulo 11. E vou citar também das Escrituras os seguintes versículos. Pois eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então temos uma nova lei, uma mudança da lei, certo? Perdoem-me o parêntese. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, todo aquele que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado não do pão e não do sangue, será culpado diante do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, não é nenhuma metáfora, é simplesmente aquela culpa que o Sr. Borota destacou em Judas. Porque ele foi culpado, participou indignamente da Santa Comunhão, ali tendo em seu coração aquele pecado não confessado. Porque antes ele já tinha falado com aqueles nas mãos de quem iria entregá-lo, e em segredo, sem confessar, ele comungou. Ou isso o torna culpado, exatamente como está dito aqui? Culpado diante do corpo e do sangue do Senhor. Vou continuar lendo. Que o homem examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e muitos já morreram. Portanto, foi a Escritura que falou, não fui eu, e está escrito preto no branco, que quem comunga não traz um desrespeito daquele, digamos, vinho ou daquele pão, porque já é uma metamorfose. Depois que é colocado no santo altar, o sacrifício que é oferecido, o Espírito Santo o transforma no corpo e sangue de Cristo, e já naquele momento você não se torna culpado de pão ou de vinho, diz a Escritura. Você se torna culpado do próprio corpo de Cristo.
E por isso, muitos que foram embora, e há aqueles que não querem aceitar o verdadeiro ensinamento, restaram apenas os 12, restou apenas a verdadeira igreja e a salvação. Não existe, Senhor Borota, a não ser que você tenha vida em si, como diz Cristo. Quem não come não terá vida. Quem não bebe não terá vida. Então a vida só existe se você comer e se você beber. Se não comer e não beber, é a sua escolha. Porque o inferno também precisa ser ocupado por alguém, não é? Ou, enfim, para onde vão? Aqueles que não têm vida, provavelmente na morte, vamos parar de dizer no inferno, irão para a morte, para o oposto da vida, e é a escolha deles. A mensagem circula, se ouve tanto o que eu digo agora, quanto o que dizem os santos padres e a igreja, e cada um deve ouvir e escolher. É muito simples, nem todos serão salvos. Vou contradizê-lo novamente, senhor Borota. Somente aqueles que se humilham e, enfatizo, se humilham, não enfatizo, se arrependem, porque há uma diferença entre se humilhar, aceitar e ser obediente. E a Bíblia nos dá, em muitas passagens, exemplos para sermos obedientes. Não diz arrependam-se, diz sejam obedientes, obedeçam aos seus superiores. Enfim, não vou entrar em polêmicas, deixo as meninas completarem se tiverem algo a dizer, ou o Dino Lesco. Obrigado, que Deus ajude. Concordo plenamente, mas você diz em relação a este corpo que está sobre a mesa. Eu digo a vocês que aquilo representa aquele corpo que morreu na cruz, porque aquilo representa aquele corpo que morreu em relação àquele da cruz. Ele se tornou culpado, não em relação ao pão e ao vinho sobre a mesa. Bem, senhor Borota, só um instante, porque é isso que nós recebemos. Na comunhão, não recebemos outro corpo e outro sangue, mas sim aquele que foi crucificado, aquele que se sacrificou. De acordo, de acordo. Se você diz assim, tudo bem. Se você diz que em relação àquele que está na mesa, bem, não foi encontrado, tá bom. O corpo que está sobre a mesa é o corpo da cruz, senhor Borota, é o corpo de Cristo. Lúcia, você quer intervir ou posso falar também? Por favor, irmã, por favor. Estou me ouvindo em eco por causa do senhor Teodoro. Senhor Teodoro, peço, enquanto eu estiver falando, se o senhor puder se colocar no mudo, porque estou me ouvindo em eco quando... não sei exatamente por quê. Eu ouvi na sua apresentação inicial, falando sobre os santos apóstolos, que eles não eram perfeitos, que também tinham suas dúvidas. É muito verdade que os santos apóstolos não foram pescados por Cristo de globos de cristal e que não eram sem pecado. No entanto, precisamos ter muito cuidado com um aspecto fundamental. No momento em que o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, a partir daquele momento, os santos apóstolos se tornaram santos e perfeitos no ensinamento e permaneceram santos e perfeitos no ensinamento. Além disso, quero lembrar vocês de que o primeiro concílio ecumênico foi estabelecido pelos próprios santos apóstolos e está escrito na Bíblia. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Vemos que na interpretação patrística teológica não existem opiniões pessoais, mas sim uma opinião em comum. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito pareceu bem, foi revelado a mim, ou me foi dado para... Não, é pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É nisso que se fundamenta, se quiserem, o ensinamento que Cristo deixou e que nós mantemos preservado até hoje. Então, gostaria de lhes dar um conselho, se me permitem, e claro, se quiserem aceitá-lo. Eu estou cumprindo meu dever como cristã ortodoxa. Permaneçam na igreja e mantenham a ordem que Cristo deixou. Não por acaso, cada pessoa tem sua própria ordem e tudo é feito em comunhão e tudo é feito na igreja. A Sagrada Escritura, a Sagrada Eucaristia, todos os 7 sacramentos são realizados na igreja e nunca fora dela.
Posso dizer algumas palavras também? De acordo. No momento em que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles tiveram coragem, então falaram sem medo, mesmo sabendo que... E até alguns morreram, sim? Estevão e assim por diante. Mas dizer que não houve conflitos entre eles, aqui eu não concordo muito, porque Paulo... Na verdade, houve alguns conflitos entre Paulo e os de Jerusalém, até que chegaram a certos entendimentos quando disseram que aos gentios não imporiam nada além de se absterem de animais sufocados e assim por diante. E os conflitos continuaram depois porque havia o ensinamento dos judeus que dizia para não comer carne de porco e assim por diante. Então não se pode dizer que não houve, continuaram acontecendo, mas foram encontradas soluções para cada conflito. Não entre eles, mas entre eles e aqueles que eles iam evangelizar. E mais do que isso, nunca existiu em nenhum lugar da história do cristianismo, e repito, em nenhum lugar da história do cristianismo, decisões tomadas individualmente, todas foram tomadas em assembleia. Então, para mim, esse versículo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, me parece que exclui desde o início o ensinamento total da Bíblia Cornilesco. A Bíblia sinodal, confio totalmente na Bíblia sinodal, pois sei que assim como no versículo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, algumas pessoas se reuniram em um sínodo e imprimiram, juntaram todos esses escritos. Enquanto eu, pessoalmente, Graziela Agache, não acredito em interpretações vindas pessoalmente de uma pessoa. Sim, olha, deixa eu te dar alguns exemplos. Como você explica que, mesmo assim, havia pessoas que, no Novo Testamento, acreditavam que se comessem carne, estariam pecando e comiam apenas verduras. Outros acreditavam, assim como hoje ainda há alguns que acham que, se não usarem lenço na cabeça, não estão salvos. Portanto, o crescimento espiritual não terminou com o fim das Escrituras ou com o surgimento dos apóstolos. As pessoas continuaram sendo bebês. Crianças, jovens, como nos diz a palavra do Senhor, maduros ou idosos, então continuaram existindo pessoas que foram tiradas do estágio de bebê e precisavam crescer e tinham diferentes entendimentos. Então eu não estou dizendo que vocês estão errados no que disseram, que acreditam que isso é o certo, é assim que deve ser. Vocês nem têm permissão para fazer diferente. Porque se vocês vivem fora, esqueci como se chama, fora. Esqueci de novo aquele termo. Fora. Ah, me fugiu. Da confiança? Da confiança. Exatamente. Se você vive sem confiança, a palavra do Senhor diz que isso é pecado. Então, se uma mulher acredita que ir à igreja sem um lenço na cabeça é pecado, ela realmente está pecando contra o Senhor. Porque essa é a confiança que ela tem em sua alma. Esse é o nível que ela alcançou. E você não deve viver de acordo com o que o outro acha que é certo, que está em outro nível. Vocês entenderam o que quero dizer? Você luta contra a confiança que tem e, na verdade, você peca. Você peca. Então, é exatamente assim que deve agir, de acordo com a confiança que você tem. Porque Cristo nos julga. Veja só, Ele nos julga de acordo com a nossa confiança e não de acordo com a confiança daquele que chegou muito alto. Pelos anciãos da igreja, não é pelos anciãos da igreja que ele nos julga, mas sim pelo nível que alcançamos e pela confiança que alcançamos. Não sei se respondi para você. Sim, vou complementar, na verdade, vou reforçar o que dizia. E justamente lá, nos Atos dos Apóstolos, no primeiro sínodo, falaram um após o outro, cada um por sua vez, sem discussão, muita atenção, então não há briga, apenas perspectivas ou pontos de vista. E foi tomada uma decisão. O último que falou e, digamos, colocou a cereja no topo do bolo, certo? Falou e decidiu exatamente como disse. E Graziela, pareceu bem ao Espírito Santo e pareceu bem também a nós. E vem, digamos, a conclusão. É assim que acontece depois também nos concílios seguintes dos cristãos. Essa formulação dupla.
uma vez daqueles que estão materialmente presentes à mesa, onde se toma a decisão, e outra vez do Espírito Santo, que de maneira misteriosa e invisível é quem guia a igreja. Sabemos disso pelos evangelhos, afirma Cristo. E o Espírito da verdade estará com vocês e também lhes mostrará as coisas futuras, fortalecendo na prática a confiança de que não serão deixados ao acaso. E o tempo todo, o que decidirem ou a direção que tomarem será guiada pelo Espírito Santo, por uma mão invisível, por assim dizer. E lá as nações realmente receberam através do sínodo o que devem fazer e como aplicar o dogma, o ensinamento, e isso permanece até hoje na Igreja do Oriente, sendo guardada a dogma e o ensinamento conforme os 7 sínodos. Sim, vou parar por aqui. Concordo com você. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, especialmente quando não agimos naturalmente. Trabalhamos junto com o Espírito Santo. Além disso, havia dons espirituais e acredito que também receberam uma confirmação, talvez uma profecia. A Bíblia não relata tudo o que aconteceu lá. Então eu concordo 100% com isso, mas isso não significa que o tempo todo somos guiados pelo Espírito Santo se somos carnais. Bem, se agora começarmos a brigar e a jogar palavras ofensivas uns aos outros, não digam que isso vem do Espírito Santo, isso vem da nossa velha natureza. Então é claro que não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E o que sai de nós não é a decisão do Espírito Santo, porque ele não quer que a gente brigue. Tem mais um aspecto que você me lembrou agora, Senhor Teodoro, e que eu esqueci de mencionar. Que uma vez que os santos apóstolos receberam o Espírito Santo nunca mais os deixou. E isso porque toda a vida deles até a morte foi totalmente em Cristo. A diferença entre os cristãos de hoje, entre os quais me incluo, é que nós não temos aquela vivência autêntica, naquela vivência plena que os apóstolos, os santos e assim por diante tiveram. Tendemos a alcançá-la, mas é muito trabalho. Porém, todos nós devemos saber que, no momento em que não estamos comungados com o corpo e o sangue do Salvador de forma eucarística, o Espírito Santo não permanecerá em nós. Todo pensamento e todo movimento que fazemos, tanto interior quanto exterior, não é agradável a Deus. Para que sejamos agradáveis a Deus, precisamos estar em comunhão contínua com Deus através do mistério da Eucaristia. Eu acredito muito nisso. Conforme mencionado, com um pequeno acréscimo. O Espírito Santo não fica em nós hoje e amanhã vai embora, porque se ele for embora, não somos mais salvos. Então, não é hoje está, amanhã não está. Então, claramente, quem não tem o Espírito Santo em si não é salvo. Às vezes, seguimos nossa velha natureza, como explica claramente o apóstolo Paulo. Podemos nos deixar levar, mas isso não quer dizer que não temos o Espírito Santo. Naquele momento, não somos guiados, e pela nossa boca não sai o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não nos deixou. Porque se ele for embora, não somos salvos. Isso acontece uma vez na vida. Ele entra e sai se você constantemente luta contra ele. Se vocês querem entender como o Espírito Santo trabalha, vamos olhar para Gideão, porque lá vamos entender. Gideão? Não é Gideão. Também temos aquele homem forte que tinha o poder em seu cabelo e fazia algumas coisas, enfim, vemos que o Espírito Santo voltou para ele, o havia deixado, e no final, se vocês se lembram, ele diz: Senhor, me dá mais uma vez o teu Espírito Santo para que eu derrube esses pilares. Então o Espírito Santo realmente vai embora e realmente volta. Exato. E tem também o Senhor Ionita, não tires de mim o teu Espírito Santo, não tires de mim o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai embora. Ele não desaparece, mas se afasta de uma pessoa que comete iniquidades.
não permanece nas pessoas apaixonadas, não permanece. Mas não vai embora. A cada dia, quando falei uma palavra ruim, ele já foi embora. Não acredite nisso. Mas não permanece no lugar. Um segundo. Então você está certo. O Espírito Santo pode se afastar de uma pessoa no momento em que a pessoa flerta com o pecado. No entanto, não temos nenhuma base bíblica para acreditar que o Espírito Santo se afasta da igreja. Não da igreja. Liderança aqui, senhor Dinulesco, na liderança. Pessoas, senhor Dinulesco. Um momento, esperem, vamos nos entender. Então, o afastamento do Espírito Santo das pessoas individualmente é uma coisa, e de fato a Bíblia confirma que o Espírito Santo pode se afastar de pessoas individuais. Mas mesmo no Antigo Testamento, no período em que o Espírito Santo se afastou individualmente de certas pessoas, ele não se afastou do povo escolhido. E é assim, então, se no Antigo Testamento o Espírito Santo não se afastou do povo escolhido, também no Novo Testamento o Espírito Santo não se afastará da igreja? Se afastava, mas voltava, Dinulesco. Apenas das pessoas, não da igreja ou de Israel. Você entende a diferença? Sim, das pessoas, dos indivíduos, sim, em nível individual, sim, mas não em nível coletivo. O Espírito Santo continuou a trabalhar com Israel e depois continuou a trabalhar com a igreja. Correto. Por outro lado, temos um versículo, senhor Dinulesco, em Atos dos Apóstolos 20 e 28, onde diz muito claramente, e cito de memória, parafraseando: prestai atenção, pois o Espírito Santo vos constituiu bispos para guardar a igreja que Cristo conquistou ou pagou com o próprio sangue. O que significa que o Espírito Santo os coloca para guardar ou preservar esta igreja por 2000 anos? Significa que o Espírito Santo trabalha e coordena praticamente a igreja. Isso pode ser visto até mesmo na história, pois a igreja permanece como luz. Porque a luz não é colocada debaixo do alqueire, mas deve ser colocada no monte, para que todas as pessoas a vejam. Fora da igreja, como se costuma dizer, não haveria muita salvação. Somente por meio dos padres é possível obter o perdão dos pecados, porque até mesmo no Antigo Testamento, a purificação dos pecados era feita por esses intermediários e, continuando, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Mostra muito claramente que o sacerdócio não foi abolido, mas sim mudou. Então temos uma mudança na forma como se trabalha. Luna, se quiser intervir. Eu ouvi, se prestei atenção à aula do senhor Teodoro, ouvi ele dizendo e gostaria que esclarecesse, que voltasse à ideia. O senhor disse, senhor Teodoro, que não devemos comungar apenas do cálice e que Cristo está também fora do cálice, em outros lugares. O que o senhor quis dizer com isso? Quis dizer que Deus não pode ser limitado apenas a um lugar. Ele é onipresente, onisciente. E como está escrito... Isso é outra conversa, eu entendi disso. Diga. Vou ler um versículo para vocês. Romanos 8, versículo 9. Não adianta discutir. Vamos citar versículos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Efésios 1, 13 ao 14. Vocês foram selados com o Espírito Santo, garantia da nossa herança e redenção dos que são de Deus. Assim, sem o Espírito Santo, não há salvação. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como diz Efésios 4:30. Para o dia da redenção, 2 Coríntios 1, 21 ao 22. Ele também nos selou e colocou em nosso coração o penhor do Espírito. O que tudo isso significa? Você não pode ser salvo se não tiver o Espírito Santo.